Ok, então, pessoal, muito boa tarde mais uma vez aos que estão presentes, nossa saudação a quem está chegando. E hoje nós temos o nosso estudo de terças-feiras, de temas mais livres, e como vocês sabem, eu sempre trago também um assunto para nós vermos juntos aqui nesse estudo, e hoje eu senti, assim, de falar um pouco a mais sobre um tema que nós já comentamos semana passada, na quinta, no estudo, mas de vermos mais aprofundadamente sobre o que vem a ser os investimentos que o curso fala. Investimentos de onde nós colocamos nosso pensamento, nossa intenção, onde que nós colocamos as nossas escolhas. Então, senti, assim, de aproveitar esse espaço de tema mais livre de falarmos sobre isso. E antes de realmente falarmos nisso, lembrando também que sempre está aberto a perguntas e a outros temas também na terça, mas antes de iniciarmos, convido vocês a nós juntos fazermos o que nós sempre temos feito, porque está de acordo com a nossa vontade, que é colocarmos a nossa intenção, a nossa capacidade de aprender nas mãos do Espírito Santo. Que Ele nos conduza, porque sabemos que a nossa real vontade é estarmos alinhados ao que Ele tem a nos ensinar, daquilo que temos, mas esquecemos. E o Espírito Santo é a resposta para tudo aquilo que esquecemos, Ele que nos conduz de volta à consciência da nossa realidade. E assim, estabelecida a meta que o Espírito Santo seja nosso condutor nesse estudo, nós estamos prontos, então, para nosso bate-papo. E, como não veio, assim, nenhuma pergunta inicial, como sempre, vou iniciar, então, o nosso estudo, a nossa reflexão aqui, que, como eu falei, hoje é sobre investimentos, e uma questão é o que é investir. Nós sabemos que no mundo da forma, os investimentos físicos, eles são onde nós colocamos os nossos bens, aquilo que nos é mais caro, aquilo que nós precisamos proteger ou aquilo que precisamos assegurar para nós. E Jesus também usa essa mesma linguagem, mas referindo-se a outra coisa, aonde nós investimos o nosso pensamento, a nossa capacidade de escolher. E antes ainda de vermos, então, o que é investir, vamos fazer, então, uma retomada, ou trazer um olhar de volta para ver sobre o que a metafísica nos fala sobre o que é essa existência, então, aqui, dentro do sonho, onde nós vimos que Jesus nos ensina que o roteiro, ele já está todo pronto. Então, o mundo da forma, esse mundo que os sentidos físicos nos mostram aqui, ele já está com o roteiro todo projetado, tudo, inclusive todas as faixas, todas as escolhas que nós temos dentro desse roteiro, na verdade, elas foram feitas tudo, falando metafisicamente, num instante só, e nós só estamos revivendo isso a cada segundo, essas decisões, e todas as decisões que nós tomamos aqui, o que nós chamamos de mudar de faixa, que é, por exemplo, estou numa situação que não estou satisfeito, ou numa situação de agonia, estou numa situação de falta e gostaria de estar em outra condição, em outra situação,
ou estou com a minha mente perturbada, gostaria de estar numa situação melhor, onde eu possa estar em paz, isso depende, então, todos os roteiros, todas as condições já estão projetadas, mas depende da escolha que nós fizemos. Por exemplo, se nós escolhermos condenar algo que nós vemos aqui, nós vamos sentir um revide. Isso que nós condenamos pode nos ferir de volta, porque na realidade a mente que projeta é uma só, é a mesma mente. Então, se eu estou condenando lá fora, na verdade estou fazendo isso a mim mesma, e isso se refletirá dentro aqui do sonho, dentro do roteiro do sonho. Tipo assim, é a lei de causa e efeito. O que eu dou, eu recebo de volta. Por outro lado, se eu escolher perdoar, perdoar no sentido do perdão verdadeiro, aquele perdão que vê a irrealidade por detrás das coisas, não é o perdoar do mundo, que é reconhecer que estou que fui vítima, mas que eu devo deixar isso assim mesmo. Mas aquele perdão que reconhece que, em realidade, eu acreditei que fiz isso, na minha mente eu fiz, mas em realidade sequer fiz isso porque essa mente com a qual eu fiz numa condição de sonho, imaginei que fiz isso. Então, esse perdão que nos é dado pelo Espírito Santo, quando dentro do roteiro eu vejo uma situação, ao invés de condená-la, eu a vejo com perdão, a faixa na qual passarei a experienciar, os sentidos me mostrarão, ela será uma faixa onde receberei os testemunhos do perdão, ao invés do ataque de volta. Então, isso só coloquei aqui para dizer que existem muitas faixas, e é claro que todos, sabendo ou não, estando cientes ou não, é natural que nós busquemos sempre aquilo que melhor atende às nossas necessidades ou aquilo que nós acreditamos que nos fará felizes. Isso pela condição de quem nós somos, da mente que nós fomos feitos para a felicidade, para a alegria, o céu é composto disso, e isso está dentro da mente. Só que na mente equivocada, nós também perdemos essa noção do que realmente nos fere e do que nos faz felizes. Então, dentro do sonho aqui, muitas vezes procuramos coisas que nos ferem, achando que estamos fazendo um grande benefício, achando que estamos fazendo algo pela nossa alegria. São as alegrias do mundo, os prazeres, são condições que aparentemente trazem benefício, mas se nós formos ver, são benefícios que reforçam a separação, reforçam a individualidade, reforçam que nós somos seres separados de Deus e em falta, que precisam de coisas para nosso sentimento de completeza, porque nós fomos criados em Deus, sendo parte da totalidade, e nada menos do que a totalidade pode nos satisfazer. Mas quando buscamos isso de maneira equivocada, isso se reflete no que nós vamos receber aqui. E onde entra, então, depois que nós vimos isso, o investimento. O investimento, então, ele está aonde nós colocamos o valor. A nossa consciência, no pós-separação, e no pós-julgar-se para fora da mente, projetar-se fora da mente, nós fracionamos a consciência da totalidade da mente em bilhões de consciências individuais que se identificam com a nossa consciência individual, com aquilo que cada um percebe como sendo o si mesmo, aquilo que ele é. E cada um também, para parecer existir dentro do mundo, é óbvio que há necessidades, há coisas a serem feitas,
E, em realidade, isso tudo também já está projetado, mas, além dessa projeção, existe uma parte da nossa mente ou da nossa consciência que nós chamamos do tomador de decisão, aquele que está decidindo onde que está aquilo que nós consideramos de valor. Se nós vamos considerar de valor a crença da separação, nós obviamente também vamos valorizar a todas as coisas que cercam a consciência individual, cercam esse ser. O que não significa que deixar de valorizar isso, ou mudar o nosso investimento, que é isso que nós precisamos para reverter essa condição de estarmos aprisionados no mundo, nós precisamos reverter esse nosso investimento. Não mais investir no mundo, como observadores, esse tomador de decisão, ele olha para o roteiro. Nós vemos o mundo, as coisas que acontecem aqui. Os sentidos físicos continuam nos mostrando um roteiro, mas o investimento da mente, se ele está realmente no que tem valor para nós, que é a volta da consciência da nossa mente, que é voltarmos à realidade da mente, de olharmos com a mente aberta de volta para aquilo que pensamos que fizemos, que foi uma crença de separação, e voltarmos a estar cientes da nossa realidade, que continua em Deus. Se esse for o nosso investimento, nós vamos naturalmente nos alinhar com a mentalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo olha para as coisas do mundo, mas ele não tem um investimento nelas. Então, ele, inclusive, abençoa as coisas do mundo. Ele nos dá tudo que nós precisamos enquanto estamos nesse processo, nessa jornada de voltarmos a estar cientes ou despertos na nossa mente de quem nós somos. O Espírito Santo, ele abençoa as coisas aqui, mas sem idolatrá-las, sem nenhum investimento, apenas como um instrumento de comunicação, que é o nosso corpo, e aquilo que cerca o instrumento de comunicação, que ainda faz parte de fornecer as condições, mas isso muito cientes de que faz parte apenas da jornada do sonho. Não é o nosso coração ou a nossa vontade, ela já não está mais presa a isso, ela está liberada disso, e aí, quando nós falamos antes que dentro do sonho nós temos as faixas, nós passamos automaticamente a ter aquelas faixas que são mais propícias para nós praticarmos a liberação daquilo que da nossa mente nós condenamos ou que nós projetamos. Então, investir conforme o Espírito Santo tem nos mostrado, com a mentalidade dele, nós nos tornarmos parte aqui do mundo, mas não sermos do mundo. Então, ainda somos funcionais aqui no mundo, mas a nossa mentalidade, ela já não sofre mais por ter que fazer uma situação A ou B, ela já não sofre mais com as coisas físicas que precisam ser feitas. Pelo contrário, essas coisas físicas passam a ser feitas com mais leveza, seja o trabalho, seja os relacionamentos, porque tudo que se faz, seu investimento, ele está em desfazer o equívoco da nossa crença de separação. Se esse for o foco, o que nós vamos ser aqui no mundo enquanto a consciência está no mundo? Enquanto a nossa mente não está totalmente abstrata, de modo a se lembrar de que ela é o todo, enquanto a mente ainda está aprisionada numa consciência individual, nós passamos a ser aqui o que o curso chama de sermos trabalhadores em milagres, onde cada um
dentro daquele roteiro que se apresenta naquele momento. E independente de qual for, porque cada consciência individual tem o seu roteiro a seguir, e dentro desse roteiro, nós passamos, como trabalhadores de milagres, a acessar faixas diferentes, onde coisas que afetariam, que estavam projetadas para acontecer, para nos afetar, não acontecem mais, ou as que vêm a nós vêm sempre com o propósito de nós podermos desfazer, porque em última análise nós é que projetamos isso. Então, o perdão passa a ser realmente a maior bênção que nós temos aqui, quando nós temos realmente o nosso investimento, ou a nossa vontade voltada para a correção, voltada para o Espírito Santo. E quando nós voltamos, então, esse pensamento, quando nós reconhecemos o amor nas coisas do mundo, ou vemos pedidos de amor. Então, o que pode nos ferir ainda numa mentalidade, quando nós vemos, junto com o Espírito Santo, que todas as situações e todas as pessoas, ou elas estão expressando amor, ou estão pedindo o amor porque elas estão em falta dele, não estão cientes. Então, este é o modo diferente de se vivenciar no mundo. E não é preciso de deixar de fazer nada do que o roteiro tinha projetado, por exemplo, trabalho profissional, os amigos ou familiares, não é necessário. Se o roteiro, se o perdão nos levar a outra faixa, onde essas situações, essas condições mudarão, são bem-vindas. Mas nós não precisamos mais investir nessas mudanças, porque elas acontecem de maneira bem natural, quando realmente na nossa mente, a nossa vontade, ela está voltada a realmente colocarmos o nosso investimento no espírito e não mais nas coisas físicas. E colocar o investimento nas coisas do espírito não é deixar de fazer as coisas físicas. Bem pelo contrário, é fazer o que precisa ser feito, inclusive com muito mais leveza, mas ciente que isso faz parte apenas da projeção, do teatrinho. E agora será útil para servir ao propósito de servir como uma sala de aula, onde nós podemos aprender a lembrar de novo da nossa mentalidade, do ser que nós somos. Aprender a recolocar a nossa mente junto ao Espírito Santo. Reconhecer o que é do ego, olhar para isso e ter esse discernimento, esse julgamento que isso é insuficiente para um filho de Deus. E se não é suficiente, as coisas do ego não são suficientes para um filho de Deus, elas também são insuficientes para nós. E aí, colocando o Espírito, colocando o nosso investimento no Espírito Santo, nós realmente nos tornamos, então, trabalhadores em milagres, como eu falei, que é passar a fazer as coisas do mundo que faríamos de qualquer maneira, mas nos tornando imunes ao sofrimento, imunes à culpa, e voltando novamente a nossa mente à paz. E nós sabemos que investir na paz é investir naquilo que nos levará de volta à consciência do Cristo, à consciência do céu. Porque o céu, ele só pode ser restituído à nossa consciência quando a nossa consciência tiver alinhada ou tiver preenchido as condições das quais o céu é feito. E a condição do céu é a paz.
Então, a nossa mente, ela precisa estar em paz, e a forma de nós alcançarmos a paz na mente é colocando o investimento, retirando ele daquilo que estava obstruindo a paz, que é o investimento nas coisas da falta, nas coisas do ego, naquilo que vem atender a ideia da separação, que reforça a separação, e colocando o nosso investimento naquilo que o Espírito Santo tem para nós, que é unicidade, que é a nossa mentalidade una, que ainda está em Deus, que ainda é tal como Deus a criou. Então, este é um tesouro que vale a pena investir. E nós sabemos que investimentos são pensamentos. Quando o curso fala em investimento, independente da forma física aqui do mundo, que geralmente é em bens materiais, o investimento que nós podemos ter são os pensamentos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem recolhido todos os pensamentos que são realmente amorosos, aqueles que nós temos com a nossa mentalidade voltada à correção, voltada ao Espírito Santo, que são os reflexos de amor do céu. O amor é Deus, é a condição do céu. Mas como nós não nos separamos de Deus, como a nossa mente ainda está em Deus, ela consegue facilmente acessar os reflexos do que é esse amor do céu, e a esses pensamentos o Espírito Santo valoriza, e o que se opõe a esses pensamentos, ele reconhece que, embora não sejam reais, eles têm uma mensagem de que o ser que os está tendo está pedindo por amor, está, então, colocando essa falta de amor. E essa é a forma, então, de nós investirmos em algo que transcende o mundo. É um tesouro, e onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, se nós colocarmos a nossa mentalidade nesse investimento do Espírito Santo, é ali também que estará o nosso coração. O coração, a nossa vontade, ele segue aquilo que nós determinamos. Então, quando o nosso investimento parece se deleitar com alguma coisa do ego, com alguma coisa individual que sabemos intelectualmente que nos fere, mas que parece ser tão bom, nós não estamos sendo vítimas disso. Na verdade, estamos escolhendo ainda aquilo que está nos ferindo. Mas nós podemos escolher diferente. Nós podemos e devemos, se queremos voltar à paz, voltar a nos conhecer de novo, a não mais vagar sem saber do nosso ser, de quem nós somos. Então, este é um investimento que Jesus nos coloca, e é um investimento no pensamento. É colocar o nosso pensamento naquilo que realmente tem valor, e o que tem valor, as coisas do Espírito, o Espírito Santo guarda esses pensamentos por nós, e é assim que nós voltaremos à segurança, à comunhão com os irmãos, voltaremos a estar em paz e atendendo a nossa vontade de novamente sabermos quem nós somos como Cristo, como filhos de Deus. Então, isso que eu senti de trazer hoje, de falar hoje, então, desse investimento que Jesus falou especialmente na nossa lição 12:3, que nós vimos na quinta passada, mas fala em vários momentos, de nós nos apercebermos quando estamos fazendo as coisas do mundo, não é para não fazermos ou fazermos diferente, e sim focarmos, voltarmos a nossa mente para onde que está o nosso investimento nisso. É assim que o Espírito Santo poderá nos guiar de volta para um tesouro que transcende o mundo, que realmente nos traz de volta
a isso que é que é a meta de todos os fracionamentos de mente que se vêm separados aqui, que é voltar a lembrar de si mesmos, da sua realidade, da condição do céu, a qual nós nunca perdemos. Nós apenas fizemos um mau investimento quando pensamos separação por ocasião da queda, e esse investimento precisa ser revisto e tomado novamente a favor do nosso ser, a favor da paz. E isso é a nível do pensamento, não ocupa espaço, não tira nada da funcionalidade do mundo, mas faz com que nós possamos acessar o mundo real, que é o mundo dos pensamentos, e nesse, enquanto ainda precisarmos da sala de aula, enquanto estivermos na condição de aprendizes, nós nos tornarmos os aprendizes felizes e com a certeza de que o céu, a nossa condição real, está a um passo do nosso despertar. Eu senti assim de trazer isso, de falar mais, então, sobre esse investimento. Era isso que eu queria compartilhar hoje. E estamos abertos aqui, pessoal, para a nossa interação. Alguma dúvida, alguém gostaria de complementar, trazer um exemplo, fiquem bem à vontade. Lembrando que, como estudantes do curso, quando nós nos tornamos estudantes, nós já fizemos um investimento na cura, mas às vezes esse mesmo instante que nos levou a sermos estudantes de Jesus, a escolhermos esse caminho, isso não significa que nós largamos já todos os outros caminhos. Então, precisamos de outros caminhos que eu digo, os caminhos do ego. Então, precisamos escolher ao Espírito Santo e somente ao Espírito Santo. Esse é um investimento. Investir em duas frentes. Investir, ora nas coisas do ego, ora nas coisas do espírito, ora nas coisas físicas, ora no espírito. Isso deixa uma condição de perturbação. A mente fica em conflito e nós estamos aqui não para condenar o conflito, mas para olhar para a causa dela e saber que a única maneira de sair do conflito é investir totalmente nos pensamentos da mentalidade da paz do Espírito Santo. E somente isso. Largando tudo mais e dentro do sonho, dentro do roteiro, o roteiro já está projetado. Ele continuar acontecendo, nós continuaremos trabalhando, tendo a vida física, mas o investimento na mente fará com que as coisas físicas venham a ser cada vez mais apenas como sombras, como contornos, como Jesus faz o exemplo do quadro e da figura e da moldura, onde as coisas físicas passarão cada vez a ser mais a moldura, e o quadro, a figura, será a paz da mente, e essa é a meta. E que assim seja. Pessoal, falei já bastante. Alguém gostaria de trazer algo aqui na interação? Ficou claro que o investimento é sempre um pensamento, onde nós colocamos nosso pensamento. A Miriam, por favor. Ingrid, quando se fala que eu não vou ver mais uma coisa, não vou ver mais aquilo, porque eu já compreendi e já aceitei a verdade sobre mim e sobre o outro, não que não vá acontecer mais. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Só que o significado que eu vou dar e a reação que eu vou ter, sentimental ou de pensamento de sentimento, ela vai ser totalmente
leve. É isso? É isso, o que muda é a percepção nossa sobre isso. Então, pode voltar a acontecer, porque a nossa parte, que é no irmão, talvez essa nossa parte, ela precisa porque o que cabe ao irmão, que é a nossa parte, ele tem que tomar essa decisão. Assim como Jesus já fez por nós, e nós precisamos tomar nossas decisões. Então, não nos cabe saber as faixas, o que ainda irá acontecer, mas certamente com a mentalidade de um investimento na cura, no Espírito Santo, nós teremos uma reação totalmente diferente daquela que tínhamos antes, quando estávamos pelo ego, pelo sofrimento, pela dor. Pelo contrário, vem uma alegria e tudo passa a ser oportunidades de liberação e uma alegria em liberar a nós mesmos dentro do irmão disso. Perfeito. Então, passamos a ver totalmente diferentes. Às vezes eu me pergunto, né? Eu falo, mas de novo, acontecendo de novo. Se eu estiver falando isso e pensando isso, é porque eu ainda estou dando realidade naquele fato. A partir do momento que acontece e eu continuo normalmente com a mentalidade no Espírito Santo e reconhecendo o outro, que é o mesmo que eu, e é perfeito e é completo, não sente nada, sente paz. Sente uma comunhão com a mentalidade certa do irmão, sente uma alegria, sente a paz, sim. E esse é o feliz efeito do perdão. Esse é o aprendiz feliz, né? Isso. E é ser verdadeiramente útil, porque é só assim que a gente é útil. Exatamente. Aceitando a nossa função, que é aceitar para nós mesmos a expiação, aceitar para nós mesmos a mentalidade do Espírito Santo, e naturalmente estaremos aceitando pelo nosso irmão, e isso se refletirá aqui no nosso mundo. Então, o investimento, e essa decisão por viver isso, Miriam, isso é um investimento. Assim como nós não percebemos, mas nós nascemos aqui por termos, todos que vieram à forma física, nasceram porque tinham investimento no ego, na separação. Ou não poderíamos nos identificar com a consciência separada. Então, estamos aprendendo a reverter esse nosso investimento, porque o tesouro real está na paz, está na mente, está no espírito. Falou isso mesmo, Ing, porque nós investimos, a princípio nós investimos só no ego, né? A princípio não, há milênios. Viemos pelo ego. A consciência esqueceu-se de quem é e no medo identificou-se no ego. E é isso que nós estamos aprendendo a reconhecer, que isso não é digno de um filho de Deus, então não é digno de nenhum ser. Obrigada. Obrigada, Miriam. Mais alguém gostaria de trazer uma participação? Não? Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui a gravação e gratidão a Deus por nos dar o seu Espírito Santo, que guarda por nós a lembrança do verdadeiro tesouro nosso, que foi estabelecido por Deus no céu. O valor do nosso tesouro não é nós que fizemos, mas Deus o tem guardado, e o Espírito Santo guarda a lembrança desse valor por nós. Gratidão a isso.